Eu converso hoje com a educadora física Aliciana Rossi. Ela acaba de chegar dos Estados Unidos, onde ela fez um curso de ELDOA, que é um método que tem como um dos principais objetivos tornar as articulações do nosso corpo mais saudáveis. Para vocês aí de casa entenderem, esse método ele foi criado por um médico francês, Guy Voyer, e ele é osteopata, né, da osteopatia, que é essa disciplina que é considerada do campo da medicina alternativa, assim como a acupuntura, a homeopatia. E a osteopatia ela utiliza, né, de técnicas de mobilização e manipulação articular. E o ELDOA vem nesse sentido também. ELDOA é um nome, ELDOA, em francês, é um nome meio difícil, né, mas eu faço questão aqui de falar para vocês entenderem um pouquinho melhor. É uma sigla que em francês é assim, ó, E de étirement, longitudinal de décoaptation osteoarticulaire, que, traduzido para o português, nada mais é do que um alongamento. É um alongamento longitudinal de decoaptação osteoarticular. E o que é isso? Vamos simplificar. Decoaptação. Coaptação é o ajuntamento e decoaptação é ganhar espaço. Então, o método ELDOA vem para ganhar espaço entre as articulações, ganhar espaço entre as vértebras da coluna e, com isso, prevenir lesões e até curar lesões. E a gente vai falar hoje desse tema com a Aliciana Rossi. Então, eu queria que você explicasse qual que é a essência, qual que é a alma desse treinamento ELDOA. Bom, a alma dele é ganhar espaços. Isso foi... Eu não entendia direito o que eram os alongamentos do ELDOA. Eu falo em inglês. ELDOA, a gente fala em inglês, fica ELDOA mesmo. Acho que foi por isso que eu falei que é mais fácil. E eu olhava aquilo tudo, aqueles alongamentos, e eu não conseguia entender como ganhar espaço. Porque se você olha um alongamento parado, é impossível de sentir o que ele faz. Mas a filosofia é essa, é ganhar espaços fazendo o movimento sozinho. O professor, o terapeuta que estiver aplicando esse método, ele encosta pouco na pessoa, mas ele conduz a pessoa a ganhar espaço, crescendo, levando o braço mais longe, a cabeça, o quadril, o cóccix, seja o que for, ganhando espaço, crescendo mesmo. Só que isso tudo num princípio de tensegridade, onde eu coloco a tensão, né, a compressão e o estiramento junto. Tudo crescendo, mas de uma maneira segura, tem mobilidade, mas tem a estabilidade. Então, todos esses princípios juntos no movimento e nas posturas. Legal. O nosso corpo, obviamente, tem centenas de articulações, e essas articulações, em algum momento da vida, elas podem não estar saudáveis, né? Então, os motivos são variados. Então, pode ser simplesmente o envelhecimento, mas pode ser a má alimentação, o sedentarismo e até o reverso do sedentarismo, que é o excesso de exercícios, né? Então, tem um dado muito forte que diz assim, né? Dados de pesquisas sérias, que 80% da população mundial tem ou terá algum problema na coluna, por exemplo, né? Que ali nós temos as 33 vértebras, tem todas as articulações entre elas. Quer dizer, de cada 10 pessoas, 8 em algum momento da vida vão ter um problema na coluna. Isso é muito forte. E isso é problema de articulação, coisa que o ELDOA pode ajudar a prevenir ou curar. E, obviamente, além da coluna, tem outras centenas aí de articulações. Então, eu queria saber, assim, os alunos que vêm te procurar, porque você já trabalha com essa parte de prevenção de lesões e de cura de lesões há muito tempo. A maioria vem por causa de coluna mesmo? Sim, os alunos me procuram muito pela minha formação, né? Que eu fui me especializando em coluna, minha primeira pós foi em postura, e a grande maioria me procura por dor. Por dor, e geralmente não vem por dores Suaves. Nenhuma dor que ele tem, uma doença. Ele vem porque ele machucou.
A grande maioria se machuca na academia ou é sedentário e tem algum tipo de dor. Então, assim, ou por excesso ou pela falta. A grande maioria vem até aqui para conseguir se livrar das dores. E, às vezes, eu só consigo fazer um reiki. Às vezes, não tem treino. A pessoa vem aqui e chora de dor. Chega num ponto que tem que ser muito suave a intervenção, né? Ela quase que não consegue se movimentar. Sim, e essas pessoas, elas já passaram diversas vezes pelo médico, pelo fisioterapeuta, alguns tiveram indicação de cirurgia, e aí que entra a parte holística, né? Nós vamos descobrir o que está errado. Às vezes a pessoa tem um estresse, ela não dorme, ela não come direito, ela não se movimenta, ou faz um exercício que não é o melhor para ela. Aí a avaliação entra para descobrir o porquê. Tem que ir na raiz, né, Li? Na raiz. E aqueles que se curam são aqueles que mergulham fundo e conseguem corrigir. E tem aqueles que não estão preparados naquele momento para mergulhar fundo e corrigir e sentem dor mais um pouquinho. Tem que penar mais um pouquinho. E fora a coluna, qual o outro motivo de articulação que chega muito para você? Falta de mobilidade. Falta de mobilidade, principalmente de quadril. Corredores que se lesionam muito por falta de mobilidade no quadril, dor no joelho, problema de fascite plantar, estiramentos diversos, ou excesso de mobilidade, né, no caso dos estiramentos, mas fascite plantar em corredor, eu tenho muitos alunos que eu tenho que corrigir o pé, e às vezes o problema não está no pé, eles chegam achando que é pé, mas não é, mas na maioria das vezes é quadril. E eu sei que o método Eldoa trabalha também muito em conjunto com os alongamentos miofaciais, né? Eu acho que, para quem é da área da saúde, o termo fáscias já está bem conhecido, mas para o grande público talvez não. Então, eu queria que você explicasse o que são as fáscias. Sim. As fáscias, ela é todo o nosso tecido conectivo, ou seja, o ligamento é fáscia, o tendão é fáscia. A fáscia é a pele da pele. A fáscia ela vai cobrindo todos os órgãos, ela vem desde lá de dentro, delimitando, cobrindo, dando a forma e a função. A gente poderia dizer assim que é um tecido que encapa, por exemplo, que ele encapa os músculos, encapa os órgãos. Então, ele seria uma capa. Uma capinha de tecido conectivo, né, de colágeno com elastina. Algumas fáscias são mais fortes, como a fáscia toracolombar, né, que está mais superficial aqui na coluna, quando você vê aquela figura dos músculos, tem uma partezinha em cima do bumbum, antes da coluna, que é branca. Aquela é a fáscia toracolombar, numa estrutura meio triangular. Ela é uma fáscia muito forte. É uma fáscia já quase que dura, assim. Ela é completa, ela é muito forte, mas geralmente ela está tensa. Né? Eu brinco que, para entender o que é fácil e para visualizar, sabe a carne lagarto que Sim. tem no mercado, que é fácil, está na bandejinha lá, e a gente vê o músculo vermelhinho e uma capinha branquinha em cima do lagarto. Sim. Aquela é a fáscia. Isso é fáscia. Essa é a fáscia que está delimitando aquele músculo. Né? E no nosso corpo é igual, só que ela delimita, mas ela vai tendo camadas. Então, desde do período embrionário, o fetinho se desenvolvendo, a primeira camadinha facial que vai se desenvolvendo é a dura mater, que envolve o cérebro. Então, assim, tem fáscia no cérebro, tem fáscia em tudo, cobrindo tudo. E o princípio do Eldoa é alongar a fáscia, não é alongar o músculo, é entrar diretamente na fáscia, porque a osteopatia vem mostrando que os problemas, as doenças, estão sendo geradas por problemas miofaciais, principalmente faciais. Sim. E aí entra o Eldoa corrigindo isso daí. Então não tem como falar em Eldoa sem falar em fáscia, né? Então, quem não sabia já aprende que é um termo muito importante, e as fáscias estando saudáveis no corpo também é muito importante que elas estejam saudáveis, porque elas estando rígidas ou não alongadas, aí que começa a ter o problema de conexão, né, dos órgãos e conexão dentro do corpo. Sim, inclusive eu vejo o Eldoa como o futuro do alongamento.
Então, como no passado as pessoas faziam musculação e isolavam, então treinava bíceps, depois treinava tríceps, depois treinava, olhavam o corpo de uma maneira bem isolada e de repente chegou o treinamento funcional, treinamento integrando e fazendo movimentos com peso e você sentindo o corpo todo. Eu vejo que isso tudo que aconteceu no treinamento de força está acontecendo agora no alongamento. Então, onde essa tendência integrativa que teve no treinamento de força está tendo no campo do alongamento. Sim, sim. Chegou o Eldoa mostrando que você consegue alongar o corpo todo de uma vez, porque é a única maneira de atingir a fáscia. Eu posso atingir a fáscia manualmente, eu posso atingir a fáscia com um foam roller, com um aparelhinho para liberação, mas ainda eu pego isoladamente. E com o Eldoa eu consigo ativar a fáscia de uma maneira global. Li, então quer dizer que os exercícios do Eldoa são planejados para alongar o corpo todo ao mesmo tempo? Sim, eu alongo o corpo todo, mas eu posso ter o foco em uma determinada articulação. Por exemplo, o problema está em L5-S1. Todo mundo tem dor na lombar, na junção com a sacroiliaca, né? A última lombar com a primeira sacral. A primeira sacral é rígida e a L5 escorrega. A maioria tem problema nessa fase. Eu posso direcionar a postura para atingir exatamente esse segmento. Então, eu tenho uma postura para cada segmento. Esse foi o nível 2 do Eldoa. Legal. Bem, então, assim, vamos para a parte prática. Eu tinha combinado com a Ali que a gente ia começar conversando um pouquinho para apresentar o Eldoa para o grande público e que na segunda parte a gente iria fazer alguns exercícios. Então, ela vai mostrar para mim 3 exercícios, um para a parte, né, da lombar, um para a parte torácica e um para a parte cervical. Assim, a gente fica, né, a gente pode exemplificar, o pessoal pode entender melhor. Vamos lá, Ali? Vamos lá, vamos lá. Bom, agora nós vamos fazer a postura para pegar o segmento L5-S1, tá? Região lombo-sacra, bem na última lombar e na primeira sacral. É uma região bem complicadinha, porque o sacro é um osso rígido, compacto, e a L5 ela é móvel, então ela sempre dá problema. Então esse daqui é um que nas aulas de Eldoa ele está sempre presente. Então coloca suas pernas para cima, joelho estendido, afasta uma da outra, faz uma rotação interna e puxa o dedão como se fosse para o seu nariz, a ponto de fazer força para fora, aqui, porém para dentro na adutora. Tá? Imagina que você cresce e isso vai longe. Agora, leva suas mãos para cima, os braços, uma rotação externa, pode quase tocar o dedinho no chão e cresce esses braços para muito longe. Cresce sua cervical, o queixo levemente para dentro e a coluna toda colada no chão. Então você tem várias forças. Afasta um pouquinho, na linha do quadril, mais ou menos o calcanhar, roda interno e aperta. Faz força, contrai coxa, contrai todo mundo. Imagina que você tem que tocar seu pé na minha mão, cresce. O seu cóccix no meu pé, pressionando para baixo. A mão crescendo e decapitando seu ombro. Cada vértebra cervical crescendo. Mais. Toca a sua cabeça na minha mão. Cresce, cresce, cresce. E vai respirando. Vai trabalhando o diafragma. A gente fala que tem vários diafragmas no corpo, segundo a osteopatia, né? E você tem que respirar por todos eles. O olhar levemente para baixo, para atingir a dura mater, né? Aquela fáscia das fáscias, onde tudo começa. A rotação interna faz isso com o seu braço e você cresce. Tenta tocar a sua mão na minha, longe. A cabeça e o cóccix. Cresce, 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 cresce. Imagina. Tá quase dando 1 minuto, roda interno, muito mais força. É muita coisa para pensar. Mais, cresce. Cresce aqui, ó, cresce, mais. E vai crescendo e respira. Não volta a coluna. Relaxa os braços, relaxa o pé, relaxa as pernas e agora põe o pé no chão, relaxa a coluna. Esse foi o primeiro. Não deixei 1 minuto. Deixa eu sentar aqui para falar com a Ali.
É interessante porque é isso que a Ali falou, é bem global, o corpo inteiro trabalhando. Sob tensão. E a gente tem que fazer força e sustentar o corpo inteiro conectado. É legal, é um desafio. É um desafio. Não tem nada de fácil e nada de relaxamento. Pelo contrário, é pura força. Forte. Por isso que qualquer pessoa pode fazer, desde que tenha uma liberação médica. Claro. Bem, então esse foi aqui para essa região. Vamos fazer o próximo, então. Vamos fazer o próximo. Esse segmento agora que nós vamos pegar é o T8, T9, torácica. Isso. É aqui mais ou menos na linha dos mamilos, na linha do sutiã que a gente brinca. Por quê? Com o uso do celular e computadores e dispositivos eletrônicos, essa vértebra, ela tá sempre sendo projetada para fora e ela ajuda a aumentar a hipercifose, né, a corcundinha, e projetar a cabeça à frente. Então é uma que também está em todas as aulas de Eldo, porque ela ajuda a prevenir ou tratar isso tudo. Então flexiona os seus joelhos, isso, mais ou menos o pé na largura do quadril, isso. Coloca os bracinhos na posição típica do Eldo, né, com a rotação externa do ombro. Leva seu queixo para dentro e você vai deixar todas as suas curvaturas alinhadas. Você vai fazer uma força que vai com o joelho para dentro, através da musculatura adutora, aperta a minha mão, e agora para fora com essa musculatura da perna. Tá? Então a perna ela fica numa briga, opostos. Finca o pé no chão, mas tira o dedão do chão, o hálux do chão, só o hálux. Isso, e pressiona o pé no chão, pressiona e agora cresce. Eu vou tocando e pedindo para você, ó, não encosta em mim, coluna, isso, não encosta em mim, toca a minha mão, cresce aqui, cresce, vai mais para frente, não toca em mim, não toca, sentiu minha perna, vai para frente, cresce, vai respirando e crescendo, cresce mais, toca a cabeça, fecha o joelho, aperta, força na parte adutora, coxa, cresce, toca em mim, não toca a perna, sua torácica não toca na minha perna, cresce, mão, mais, não toca, abaixa o queixo e cresce, topo da cabeça para o céu, cóccix para o chão, topo da cabeça para o céu, mais, vai respirando, abaixa o queixo e cresce, abaixa o queixo e cresce. Toca na minha mão, mais, relaxa os dedos da mão, esse ossinho da mão vai para o céu. Mais, fecha o joelho, não toca em mim no joelho. Aí, olhar para baixo. Mais um pouquinho, respira. 3, abaixa o queixo, 2, 1, descansa. Volta devagar. Tô suando. Sentiu o segmento? Eu acho, nesse sentido, o Eldo tem uma semelhança com o yoga, que eu estudo também. A permanência dá uma ilusão para quem vem de fora que pode ser fácil. Só que você tá ali numa permanência, visualmente você tá estático, mas o seu corpo inteiro tá em ebulição. Isso. Você tá fazendo muito trabalho pro corpo inteiro, é impressionante. É esse alongamento de veias, de vasos, de todo o tecido que produz essa fluidez dos líquidos. Parece uns 5 minutos. Terrível. Vamos para a próxima postura? Vamos. Bom, agora nós vamos pegar o segmento cervical C4 e C5, entre a quarta e a quinta vértebra cervical. Legal. Tá? Então, flexiona os seus joelhos, deixa eles relaxados aqui em cima agora. Tira os pés do chão. Isso. Imagina que você vai empurrar seu cóccix, sua sacro ilíaca aqui na minha mão. Mais, aqui embaixo. Volta o joelho um pouquinho. Isso. Essa pressão aqui, tá? Na parte inferior. Agora, os seus braços vão ficar aqui pra cima. Isso, nessa linha. Vai fazer aquela decapitação, vai levar pra longe. E o detalhe, para que eu consiga atingir bem a sua C4 e C5, é que você vai levar o queixo para dentro, tirar levemente a cabeça do chão, exatamente, só isso. Mas essa região vem para baixo, a C7, e a cabeça levemente fora do chão. O olhar vai lá para baixo, menos a cabeça, e agora você cresce. Encosta na minha mão, põe o queixo mais para dentro.
Essa posição ela é muito difícil porque ela dói o pescoço. Queixo para dentro, cresce aqui, cresce lá, leva, toca na minha mão, busca a minha mão, busca a minha mão. Isso, mais, você consegue. Queixo para dentro, cabeça volta um pouquinho e cresce, decoaptando cada vértebra. Traz de lá de dentro, traz as suas costelas para cima, ganha tórax, cresce toda a sua coluna. Toca na minha mão, a cabeça e vem. Mais, você consegue crescer mais. Isso, queixo para dentro, volta para não forçar muito e cresce esses braços. Vem, mais. Não esquece de pressionar a coluna toda no chão. Coluna toda pressionada e vamos lá. Mais um pouquinho. Esse minuto demora. Queixo no peito, cresce toda a sua cervical. Isso. Ficou mais um pouquinho, abaixa um pouquinho a cabeça e mantém o queixo lá dentro. Pra cima, chã. Mais, força. Respira, solta o ar e descansa, relaxa com calma, voltou. Bem, como eu falei, esse 1 minuto é bem longo, mas muito legal, né? A gente finalizou aí com esse exercício Eldoa para cervical e, inclusive, muitas dores de cabeça têm origem em problemas na cervical, né? Sim, muitos. Essa vida moderna, olhando muito para baixo, essa região, a fáscia do pescoço, da APM, ela fica muito retraída. E o Eldoa, que pega esse segmento, C4, C5, ele libera exatamente a fáscia. E como aquele processo de embrionário facial que eu te disse começa aqui, né, na fáscia da dura mater, então assim, tá tudo ligado. Liberando essa área, eu libero lá dentro do crânio, eu libero o cérebro, né, a fáscia que cobre o cérebro. Foi muito legal a gente demonstrar, né, 3 exercícios para o pessoal ter uma noção de como que é. O que eu posso falar é que eu acho legal essa visão holística, né, a visão do corpo como um todo, tudo integrado. Então você tá ali na postura e ali tá pedindo para você prestar atenção na cervical, muita informação. É muita informação, mas força o corpo a pensar desde o dedinho do pé até a presença. A presença. É importante. Isso é muito legal. Então você tá aqui, ali naquele 1 minuto, dando o seu máximo, tentando alongar tudo, né? E tendo que ter essa consciência que vai, né, do dedinho do pé até a ponta. Isso mesmo. Um dos ganhos do Eldoa é a consciência corporal. Legal, muita consciência corporal. E a gente quis demonstrar exatamente, né, a Bi, assim, sugeriu a gente demonstrar um exercício que era para a base da coluna, um para o meio e um aqui para a cervical, para o topo. Acho que deu para a gente ter uma ideia bacana. E em breve ali vai dar uma aula aberta que vai ser no Tênis Clube. A gente dá esse recado quando for marcada a data. E quem quiser entrar em contato, né, Li, para experimentar o Eldoa, manda um e-mail e será um prazer. Legal, adorei conversar com você. Obrigada. Obrigada. Sempre um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço.